Que a doce paz de Jesus inunde nossos corações. Nós temos como tema a máxima de Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele, olhando para o sol, olhando para os seus discípulos que estavam próximos, disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Não se pode esconder a luz. Discípulos de Jesus, leva esta luz da boa nova a todos. Assim, ele espera de cada um de nós. Ele está acendendo esta luz dentro de nós. Porque todos nós somos filhos de Deus. E quando Deus é luz, e quando Ele nos criou, Ele deu um pedacinho seu para cada um de nós, para que fosse desenvolvida através dos séculos e séculos. Mas, aproveitando essa vida, essa encarnação, que muito nós recebemos, podemos desenvolver muito mais. Para ajudar Jesus a dizer a sua boa nova, o seu evangelho. Boa nova é evangelho. A todos aqueles que se encontram sem um rumo na vida, aqueles que se perderam no trajeto, aqueles que se encontram enraizados pelo bem material, não trazendo nada para o espírito pobre, a cabeça cheia, mas o coração pobre. Quando nós fazemos uma caridade, os primeiros a ser socorridos somos nós. Nós estamos fazendo a caridade para nós mesmos. Porque na medida que a gente faz a caridade, nós sentimos um certo alívio no coração. E este alívio é o desenvolvimento desta qualidade. Esse sentimento nós precisamos desenvolver. Ele está no nosso coração. Jesus localizou o nosso coração como o depósito do nosso sentimento. E esse sentimento tem que expandir-se em nós. Por que tem que expandir-se? Para que o amor floresça em nós. Para que o amor seja as nossas pegadas que segue o Mestre. E temos um Mestre. O Mestre é Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus. Fazer com que o seu Evangelho seja uma luz viva dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos cortar algumas beiradas de nosso comportamento. Nós precisamos modificar o nosso tom de falar, o nosso tom de olhar, porque Jesus curava com os próprios olhos. Nós também temos esta capacidade, porém, em germes ainda, adormecido, precisamos despertá-lo para que o nosso olhar seja para a vida de construção. A nossa vida é limpa. As nossas dificuldades, elas servem para corrigir o nosso corpo.
atingindo o nosso comportamento, nós vamos nos melhorando. E melhorando, nós vamos expandindo esta luz que nós temos o compromisso de fazer com que esta luz divina que está dentro de nós se expanda. Por quê? Porque nós queremos um dia voltar para a casa do Pai. Mas voltar como? Voltar iluminado. Voltar iluminado. E para isso, nós precisamos da prece, precisamos corrigir algumas coisas nossas que não andam bem. E tudo isso, Deus nos criou simples e ignorantes, para que através dos séculos e séculos pudéssemos fazer essa luz brilhar. E quando nós fazemos essa luz brilhar, nós iluminamos a toda a nossa família, primeiramente. Depois iluminamos os amigos, iluminamos todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que não são poucos, porque muitas vezes eles estão ávidos para nós, por nós, ávido por um olhar, ávido por uma palavra. Mas não é só a palavra. Quando nós aumentamos a nossa capacidade do coração, nós não falamos só a palavra, nós abraçamos esses amigos, sem eles saberem. Sem eles saberem, nós abraçamos o necessitado. Sem eles saberem, nós distribuímos o pão, que é a caridade, o copo de água. No copo de água nós colocamos as nossas vibrações, porque na medida que nós pegamos no copo, nós transferimos a nossa vibração para a água. E ele toma. Mas por quê? Porque o coração nosso emitiu esta energia. Não é difícil, não é difícil. Conforme disse o Paulo, todos nós, quando sentirmos que não conseguimos mais viver sem Jesus, sem o Evangelho, que é luz na nossa vida, já não é mais nós que falamos, mas é o Cristo que fala dentro de nós. Deixemos que o Cristo fale dentro de nós. Passamos a ouvir melhor. Muitas vezes o plano espiritual fala, mas nós somos surdos, não ouvir. Porque estamos empenhados nas nossas tarefas materiais. As nossas tarefas materiais, ela é importante, porque nos dá a vida, nos dá sustentação. Mas nós precisamos cuidar do espírito. Esse sim, esse nós vamos levar do outro lado, o material. Não fica aqui mesmo. Então, meus irmãos, quanta beleza essa luz que Jesus confiou a seus discípulos. A princípio ele confiou essa luz aos 12 discípulos, que ele olhou para eles, mas olhou também toda aquela multidão. E nós? Quando nós incorporamos o Evangelho em nós, quando sentimos que deve esse Evangelho penetrar
em nós. E penetrar como? Nos nossos gestos, nos nossos trabalhos de caridade. E então, esta luz, ela vai se ampliando. E na medida que ela vai se ampliando, nós vamos sentindo mais alegria de viver, mais amor ao nosso próximo. Os problemas não serão afastados de nós, porque precisamos dessa experiência. Precisamos dessa experiência para fazer com que o nosso espírito resgate algumas coisas do passado. Mas vamos auxiliar. E quando isso acontece, quando incorporamos Jesus dentro de nós, a vida nossa, por mais penosa que ela seja, não passa de pequenos arranhões. Porque nós estamos em outra vibração, em outra sintonia com a vida. E continuava Jesus dizendo a seus discípulos também: vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal? A função do sal é proteger os alimentos da deterioração. Ele, olhando para seus discípulos, e disse isso. E qual, neste mundo, nesses anos, na nossa sociedade, a corrupção é enorme em todos os sentidos. Então, nós também precisamos ser esse sal que protege as coisas de Jesus, os escritos de Jesus, os entendimentos, porque nós precisamos levar entendimento em todos os corações. Não deixemos que a luz que nós acendemos seja colocada debaixo da cama. Não, de jeito nenhum. Vamos falar aquilo que a gente sente, mas para aqueles que querem ouvir. Para aqueles que não querem ouvir, nós deixamos nossos exemplos, que os nossos exemplos valem mais do que 1000 palavras. O ditado chinês. Então, meus amigos, neste dia de muito sol, nós também somos aqueles que ouvem a palavra de Jesus. Nós também estamos neste lar, sendo banhados por esta luz resplandecer. Somos bem-vindos a Jesus. Ele nos espera de cada um de nós que espalhemos a boa nova do seu Evangelho, não em palavras, mas em atos, em coragem, porque o maior trabalho nosso é dentro de nós, é dentro. Não é para fora de nós, é dentro de nós. Muita paz.